Senhoras e senhores, boa tarde. Agradeço ao ministro Reis Veloso a possibilidade de me juntar aos que desejam pensar e, sobretudo, acreditar no Brasil. O assunto da minha fala tem a ver com a formação do que nós chamamos de identidade brasileira e com o esquecimento de uma grande parcela de nossos cidadãos, notadamente os negros e pobres, no projeto de educação elitista que se estabeleceu entre nós no século XIX. A minha ideia é mostrar como a ausência de uma política educacional voltada para o maior número de brasileiros, ao contrário do que se fazia entre as nações europeias, impactou na baixa cidadania e na falta de adesão à ideia de Brasil como nação para todos sabem, slogan adotado nas últimas eleições. Eu começaria lembrando que em meados do século XIX, a capital do Império viu surgir uma nova moda cultural, a de procurar vestígios de antigas civilizações que teriam existido no interior do Brasil antes da chegada de Cabral. Essas incursões, promovidas pelo prestigiado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não eram organizadas por lunáticos, mas sim por renomados intelectuais da época que contavam, inclusive, com o apoio do governo imperial. A primeira delas, realizada em 1839, teve dimensões modestas, destinando-se a buscar vestígios arqueológicos nas imediações da corte no Rio de Janeiro, onde se acreditava existir, na Pedra da Gávea, sintomaticamente denominada de esfinge, escritas rupestres de autoria de antigos fenícios. Embora essas suspeitas não tenham se confirmado, a esperança de novas descobertas não desapareceu. Tanto foi assim que, em 1840, iniciaram-se os preparativos de uma arrojada incursão no sertão baiano, com o objetivo de confirmar a existência de uma cidade antiga nas remotas matas de Sincorá. Como seria de esperar, a expedição, apesar de ter durado anos, não obteve qualquer sucesso. Porém, nem tudo era fracasso. Alguns empreendimentos científicos resultaram em descobertas surpreendentes. Isso ocorreu, por exemplo, em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde o cientista dinamarquês Peter Lund identificou, na década de 1840, fósseis humanos pré-históricos, confirmando as expectativas sobre um antiquíssimo povoamento no território brasileiro. Paralelamente a essa arqueologia fantástica, desenvolveu-se na capital do Império uma linguística igualmente fantástica, na qual o historiador Francisco de Varregen procurou demonstrar, por meio da comparação de vocábulos indígenas com os das antigas civilizações, a origem nada mais, nada menos do que euroasiática dos povos tupis-guaranis. Com base nesse conjunto de indícios, especulou-se a respeito da origem dos índios do Brasil, quase sempre afirmando que eram povos decaídos, ou seja, descendentes de altas civilizações mediterrâneas, como a dos egípcios ou dos fenícios, que teriam regredido ao estado de selvageria depois de uma longa imigração. O imperador Dom Pedro II não se furtou ao debate, escrevendo na década de 1850 aos diretores do IHGB para que procurassem responder o mais rapidamente possível quais vestígios poderiam provar a existência de uma civilização anterior à dos portugueses. E mais ainda, num rompante de etnólogo amador, o imperador sugeriu uma nova questão: teriam existido ou não as Amazonas no Brasil? Esses insólitos empreendimentos científicos podem parecer piada hoje. Na época, porém, o tema era levado muito a sério. E para compreendermos a razão disso, devemos ter em mente que as buscas arqueológicas dos cientistas eram uma espécie de ponta do iceberg de outra questão fundamental da época, que é o que nós vamos tratar aqui, a da identidade nacional brasileira. Lembro que logo após a independência de 22 surgiram movimentos que questionavam o projeto político imperial e reivindicavam o federalismo. Esses movimentos pleiteavam até mesmo a independência das suas respectivas regiões, como foi o caso de Pernambuco em 1817, a Confederação do Equador em 23 e 24, a Farroupilha no Rio Grande do Sul, que durou 9 anos, afora dezenas de revoltas liberais e mesmo uma de tendência socialista praieira em Pernambuco entre 1848 e 50. Em 1831, mesmo a abdicação de Dom Pedro não diminuiu o ímpeto separatista. Ao contrário, o período que se estendeu até 1848 foi caracterizado pelo avanço dos grupos que lutavam para se ver livres do Império. A elite imperial não só ordenou o massacre dos rebeldes nas províncias, como também, e é isso, volto a dizer, que nos interessa, procurou criar instituições que viabilizassem o projeto monárquico, os intelectuais vinculados a esse projeto, investindo, por sua vez, no combate aos movimentos separatistas com uma bandeira, a da nacionalidade. Os brasileiros tinham a sua, com características próprias, ou seja, eram um único povo. Em outras palavras, para ser viável, o Império deveria não só se impor pela força, como também fazê-lo por meio de boas instituições
e da construção de uma identidade coletiva que justificasse a razão de ser da nação que estava se formando. Para a felicidade desses intelectuais, essa última questão também era enfrentada por boa parte dos países europeus em processo de unificação. Isso facultou aos nossos sábios um conjunto bastante rico de ideias a respeito da construção da identidade nacional, ou como se dizia na época, do princípio de nacionalidade. Para ficarem alguns exemplos, vale lembrar que a Primavera dos Povos foi claramente uma afirmação de nacionalidades rivais, com alemães, italianos, húngaros, poloneses e romenos afirmando o seu direito de serem estados independentes contra governos opressores. Entre nós, a instituição que centralizou esses debates foi o já referido Instituto Histórico e Geográfico. Ele reunia historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do que seria esse caráter nacional. Nas discussões que se seguiam, a versão do que seria o elemento central da história nacional foi ironicamente definido não por um brasileiro, um nativo, mas por um estrangeiro. No caso, o esquema proposto por Karl Marcius, naturalista e botânico alemão, chegado ao Brasil na comitiva da futura imperatriz Maria Leopoldina, resultava de imaginar a fusão de 3 raças, a branca, a negra e a índia. Com certeza, nos dias de hoje, essa definição não seria levada a sério, pois sabemos que a história não é um subproduto de raças. E, além disso, do ponto de vista cultural, os 3 grupos mencionados não formaram unidades homogêneas, nem muito menos mantiveram relações igualitárias no Novo Mundo que permitisse a noção de fusão. Tese inédita, original, essa de Marcius, não. Na época, essas ideias estavam apenas em dia com os mais avançados debates científicos europeus, que, por intermédio da análise das diferentes misturas entre anglo-saxões, francos, normandos, celtas e romanos, tentavam explicar as diferentes nacionalidades no Velho Mundo, na Europa. Talvez a extraordinária repercussão da interpretação adotada pelo IHGB resultasse do pretenso rigor que encantou não só historiadores, mas também romancistas e poetas. Sim, a teoria das 3 raças se fundindo e formando a nacionalidade apresentava 2 atrativos suplementares. Em primeiro lugar, mostrava que os brasileiros eram, sim, diferentes dos portugueses, sendo legítimas, portanto, as aspirações de independência em 1822. Em segundo lugar, essa interpretação procurava esvaziar a legitimidade dos movimentos separatistas, unificando em uma única categoria nacional o conjunto de habitantes dispersos pelas várias regiões do Império. A tese de Marcius definitivamente contribuiu para que se pensasse a formação de uma identidade brasileira diferente daquela do antigo colonizador português. Mas o sentimento de ser diferente em relação aos portugueses era abordado pelos intelectuais de maneira contraditória. Não podemos esquecer que, da mesma maneira que a família imperial, boa parte da elite descendia de lusitanos. Como se isso não bastasse, romper totalmente com o passado significava romper com os laços europeus, laços que, segundo o ponto de vista de muitos, coloriam o passado brasileiro com as necessárias tintas civilizatórias. No texto elaborado por Marcius, a contribuição portuguesa para a formação da nacionalidade brasileira é associada às grandes instituições políticas, econômicas e religiosas, em outras palavras, às formas de vida civilizada. Já a contribuição dos negros é apresentada de maneira tímida, havendo discretas alusões ao conhecimento dos africanos em relação à natureza e, ao mesmo tempo, sublinhando seu universo de crenças anímicas e superstições. Segundo a interpretação de Marcius, o que faria do Brasil uma sociedade positivamente diferente da portuguesa não seria propriamente a presença africana, essa que, graças à escravidão, se via em toda parte, mas sim a presença indígena. Em relação a esse grupo, a essa cultura, a esperta posição de Marcius foi de mencionar não uma contribuição concreta, mas uma possibilidade. Eles seriam, futuro do pretérito, ruínas de povos, ou seja, descenderiam de uma antiga civilização. Ora, essa sutil nuance em relação aos outros 2 povos, os brancos e negros, tinha importantes implicações. Marcius simplesmente transferiu para o futuro a definição do que seria a contribuição indígena, dependendo dos rumos tomados pelos estudos arqueológicos e linguísticos, dependendo dos achados fantásticos já mencionados, essa contribuição poderia ser considerada tão importante e, por que não, mais do que a dos portugueses. Para os intelectuais vinculados a esse debate, a descoberta de vestígios de sociedades antigas em nosso território é uma questão de tempo. Essa crença, por sua vez, resolvia o dilema que a muitos assustava. Os portugueses seriam a única fonte de comportamento civilizado da nossa índole nacional?
Quais seriam, ao longo do tempo, os resultados do rompimento com a metrópole? Haveria um retrocesso? Assumir uma identidade não branca abalaria a autoestima dos súditos da nova nação? Afinal, quais seriam as razões para os brasileiros se orgulharem de ser brasileiros? Ora, é justamente nesse ponto que a apropriação de uma tradição indígena baseada na existência de uma fantasiosa alta cultura desempenhou um papel central na química da nacionalidade. Aos índios podia ser atribuído o que faltava ao negro, permitindo-lhes rivalizar com os brancos. Na ótica desse grupinho de intelectuais, os primeiros habitantes do Brasil passaram a ser vistos como portadores de valores que até os portugueses na época moderna haviam perdido. A bravura, a generosidade, a nobreza, enfim, a tradição indígena, ou a invenção dessa tradição, fornecia, por assim dizer, os ingredientes que faltavam para fazer do brasileiro um ser diferente do português, mas nem por isso inferior. Não foi por acaso que os trabalhos do renomado artista francês Jean-Baptiste Debray, professor de pintura histórica da missão francesa, publicados em Paris entre 1834 e 1839, criaram um tremendo mal-estar. Afinal, eles eram retratos verdadeiros de um cotidiano que o Brasil civilizado queria esquecer. O dos brancos, com suas perucas empoadas, carregadas nos ombros por negros, as sinhás mal vestidas, sentadas no chão e comendo com as mãos, o terror dos mercados de escravos, a sujeira e a pobreza das ruas. As litografias de Debray revelavam aquilo que o Brasil não queria ver. Aferradas demonstrações da importância da contribuição indígena como dado civilizador, o IHGB reagiu negativamente, dizendo que Debray não soube perceber as transformações ocorridas nas artes, costumes e ciências do Brasil. Preferiam salvaguardar uma visão romântica do que seria a Arcádia tropical. A fantasia, porém, não era suficiente para dissimular a barbárie da escravidão, que sobreviveria graças ao imperador até 1888. Apesar de ignorados pelo discurso, os mestiços afrodescendentes já eram muito visíveis, embaçando na vida diária e real o quadro edênico imaginário que se queria. E na segunda metade do século XIX, essa mestiçagem se expressava por meio da presença cada vez mais forte de mulatos em vários estratos da sociedade. Daguerreótipos e depois fotografias os apresentam como bacharéis, médicos, engenheiros, militares, políticos, traficantes de escravos, cafeicultores e todo tipo de atividade lucrativa. Apesar do preconceito, os antigos álbuns do Império revelam vestidos de sobrecasaca, anel grande, mulheres com saias de refólio de cetim e veludo, grandes senhoras. Os barões de chocolate, como entre outros o ministro de Cotegipe, se multiplicavam na corte. A ideologia do branqueamento era tão forte que os mulatos em franca ascensão social a adotavam. A presença de intelectuais negros nas letras, em prosa, verso, jornalismo e oratória era imensa. Vou ficar um exemplo: Francisco de Sales Torres Homem, filho de uma quitandeira no Largo do Rosário, mulata por alcunha Você Me Mata, foi um dos mais perfeitos estilistas românticos, além de jornalista, deputado, diretor do Banco do Brasil e ministro do Império. A presença de mulatos nas cidades e também nos ofícios e domínios mais variados, sua transição do mucambo ao sobrado de azulejo, teve influência no que Roger Bastide chamou de representações coletivas de uma época. O seu brilho nas artes e a celebridade literária foi dos instrumentos prediletos e realmente possíveis usados por negros para superar a linha da cor. Em meados do século XIX, 26% dos poetas eram saídos das classes médias com presença importante de mestiços. Carlos Lessa, num livro memorável sobre o Rio, sublinha que nessa época o casamento interétnico era a regra. O mulato carioca, diz ele, é predominantemente descendente de portugueses e afro-brasileiros, mulatismo do qual herdaríamos o samba, o machixe, o gingado no futebol, tudo enfim que nasceu entre a Belle Époque e a República. Os mulatos conhecidos se casavam com brancas, como foi o caso de Machado de Assis ou Evaristo de Moraes. Indiferentes à realidade da mestiçagem e da mobilidade entre afrodescendentes e brancos, mas obcecados pelo branqueamento, fiéis leitores de Gobineau, reunidos em sociedades para imigração e a lavoura, cujo objetivo era trazer imigrantes brancos para o Brasil, a nossa elite continuava a apostar as fichas na herança indígena, para ela mais palatável do que a presença africana. Boa parte da literatura brasileira, com as clássicas obras produzidas por José de Alencar, Iracema, Birajara, Guarani, mirava os índios. Gonçalves Dias, com seu Ijuca Pirama, ele também filho de mãe cafusa, estendia raízes nesse debate. A cada ossino encontrado em cavernas, a cada desenho rupestre, a cada rumor de uma cidade perdida, cresciam as expectativas com relação às altas civilizações indígenas jamais descobertas. O sonho de fazer do Brasil algo que ele não era, um herdeiro de culturas fantásticas,
fazia com que se colocasse de lado a miscigenação que de fato estava em andamento e perdesse a chance de pensar uma nacionalidade onde a noção de identidade coletiva incluísse o negro. Do outro lado do Atlântico, os defensores do Estado-nação o entendiam não apenas, isso é importante, como nacional, mas também como progressista. Nacionalismo e progresso eram sinônimos. Não bastava ter o mesmo território e língua, mas era preciso estar afinado em termos de tecnologia, economia, organização do Estado e força militar. Na Europa, sabia-se que não bastava a mitificação e a propaganda sentimental por meio de baladas e épicos, valorizando heróis fundadores. Era preciso, sim, instrumentos políticos dedicados a construir a ideia nacional. Isso foi feito por meio de jornais, sociedades, instituições educacionais, literatura de divulgação, todos engajados no projeto de criar valores de nacionalidade. Mas esses Estados-nação percebiam que não bastava que as classes dominantes tivessem uma percepção do que ia em curso, como foi feito no Brasil. Ao contrário, era preciso expandir os sistemas educacionais para que eles inoculassem a agenda nacionalista e progressista em outros grupos da sociedade. Para ficar em alguns exemplos impressionantes, aliás, vale lembrar que por volta de 1850, a Alemanha tinha 17 mil universitários, seguidos da Itália com 9 mil e da França com 10 mil, da Áustria com 8 mil. Das 18 universidades fundadas entre 1849 e 75, 9 o foram na Europa, 5 nos Estados Unidos, 2 na Austrália, 1 em Argel e outra em Tóquio. As universidades cresceram sob a pressão nacionalista e o high school público americano também começou seu exemplo de educação democrática a partir de 1850. Por razões óbvias, e aqui já vou terminando, era preciso envolver as camadas mais tradicionais, atrasadas ou pobres de cada povo, trabalhadores, empregados, camponeses, na agenda da educação. Elas deveriam seguir o caminho da bem-educada elite. Era a fase do nacionalismo de massa, como denominou Eric Hobsbawm. Daí o grande avanço ocorrido nas escolas primárias, cujo objetivo era não só transmitir rudimentos da língua e da aritmética, mas também valores, moral, patriotismo. O progresso foi espantoso, os números também o são. Entre 1840 e 80, a população da Europa cresceu em 33%, mas o número de seus filhos na escola cresceu em 145%. Vantagem para os governos várias. A escola eliminava os dialetos, impunha a língua dominante, consolidava uma cultura e uma nacionalidade. Estado e povo passavam a ser expressão um do outro. Aqui fizemos o caminho do jabuti, um quelônio nacionalíssimo. Em 1854, por meio de um regulamento de instrução, o acesso às escolas criadas pelo Ministério do Império era exclusivamente franqueado à população livre e vacinada e a estudantes não portadores de moléstias contagiosas, o que quer que isso quisesse dizer. Os escravos eram expressamente proibidos de se matricular nas escolas públicas. Se o regulamento estabelecia a obrigatoriedade de ensino primário de primeiro grau para indivíduos livres, de 7 a 14 anos, o ensino secundário não foi considerado obrigatório e, consequentemente, continuava restrito uma pequena parcela da população livre. Aos meninos pobres, o governo fornecia vestuário e material escolar, obrigando os pais analfabetos a garantir instrução elementar. Mas depois de frequentarem as aulas, os meninos eram obrigados a ir trabalhar nos arsenais de marinha e guerra, ou então em oficinas particulares mediante contrato com o Estado, onde a aprendizagem de ofícios lhes garantiria o sustento e o trabalho. Pelo regulamento de 1854, os meninos pobres só poderiam dar continuidade aos estudos no caso de demonstrarem distinção e capacidade para tal. Em geral, seu destino devia ser a aprendizagem de ofícios por meio dos quais seriam integrados na categoria de trabalhadores livres. Diferentemente dos países europeus, da Argentina ou dos Estados Unidos, ao determinar que o ensino primário fosse suficiente para as camadas pobres, a instrução pública mantinha o monopólio do ensino secundário e superior na mão de poucos. As atividades intelectuais e políticas, os cargos públicos, a direção do Estado, permanecia como privilégio das classes senhoriais, restando à maioria da população pobre o privilégio de exercer o trabalho manual. 10 anos após o regulamento de 54, o ministro do Império, conselheiro Liberato Barroso, denunciou na Câmara de Deputados as dificuldades para desenvolver a instrução primária, não apenas na corte, mas no resto do Império. População disseminada, vasto território, falta de estradas, de ferrovias, de professores,
enfim, toda sorte de problemas que explicaram a morosidade dos progressos da instrução pública. A resposta, e aqui já vou terminando, veio com o ensino de ofícios voltado para a formação de trabalhadores livres. A educação profissionalizante permitia reorganizar as relações de trabalho num contexto de abolição da escravidão. Os meninos deixavam de frequentar a escola para aprender ofícios numa época em que a escravidão estava acabando. Para além da ideia de que educar significava prevenir a criminalidade, as propostas de criação de colônias agrícolas, oficinas e institutos profissionais se constituíam uma alternativa para resolver o problema da transição do trabalho escravo para o livre. Eu lembro que, apesar da feição de Pedro II pelo colégio, que tinha o seu próprio nome, né, e que foi criado para justamente fazer parte de um projeto civilizatório, o colégio Pedro II só usava manuais franceses, pedagogia francesa e métodos de ensino francês. Como se pode ver, a moda do nacionalismo não chegou ao povo, que, como diria Tobias Barreto, em 1889 assistiu ao golpe republicano bestializado, pois lhe faltava educação até para compreender o lema positivista, ordem e progresso. Desde que a elite inventou o Brasil-nação no século XIX, se esqueceu de transmitir por meio da educação para todos. Esqueceu, portanto, de pensar a identidade para todos. Por uma ironia do destino, em 1941, Stefan Zweig escrevia o seu Brasil, um país do futuro. E ele dizia: há 400 anos a massa humana ferve no enorme caldeirão desse país. Estaria esse processo terminado? Ele se pergunta. Já existiria hoje algo que pudéssemos chamar de homem brasileiro, alma brasileira? A ausência de resposta talvez explique a baixa cidadania que temos até hoje e a negligência do Estado em relação à educação dos brasileiros. Obrigada.